Desejo cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos contentes por estarmos aqui para adorar ao Senhor, para poder louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Quero agradecer o convite do pastor Walter, na pessoa dos pastores aqui, a qual nos fez este convite, para que hoje estivéssemos aqui. Temos uma amizade boa, juntamente com o pastor Walter. Tivemos dando seitas e heresia lá na sede do curso teológico, e fizemos essa amizade para a glória de Deus. E ele nos convidou para que estivéssemos hoje aqui, falando de Jesus. E não quero perder essa oportunidade, que é adorar o nome do Senhor. Mas antes, quero dizer aos irmãos que eu tenho o meu canal no YouTube, a qual toda semana eu faço um resumo da escola bíblica. Se os irmãos quiserem se inscrever, Paulo.Delagnese no canal do YouTube, e os irmãos nos ajudam a divulgar a palavra do Senhor. Vamos ao texto do tema desta noite, que está em Salmo 91 e verso de número 7. Eu vou ler para ganhar tempo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos repetir? Eu vou contar até 3, e no 3 nós repete este versículo tudo junto. É um versículo muito conhecido, até decor, não precisa nem abrir a Bíblia se não quiser, todo mundo conhece. 1, 2, 3. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Vamos orar. Pai amado Deus, querido Senhor, elevamos a Ti a nossa súplica, a nossa adoração, nesta oportunidade a qual o Senhor nos dá, de um privilégio de poder falar da Tua palavra, a Tua igreja aqui reunida. Meu Deus, que o Senhor venha falar com eles, não aquilo, Pai, a qual eu simplesmente quero falar, mas que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo para falar ao coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um tema à mensagem desta noite. Deus é Deus e o resto é resto. Deus é Deus e o resto é resto. Porque Deus é Deus. A palavra de Deus nos diz nesse texto que 10.000 e 1.000 serão derrotados diante dele. Um vai à sua esquerda e o outro à sua direita, mas todos são derrotados na presença dele. E é por isso que eu digo que esse Deus é Deus. O resto é resto. O resto não pode fazer nada. Eles não conseguem parar diante do Senhor, da majestade do Senhor, da soberania do Senhor. O salmista que escreve esse salmo, ele conhecia muito bem quando ele dizia que 1000 é derrotado e 10.000 é derrotado. Porque quando ele ainda era jovem, nós sabemos muito bem da história de Davi, quando o exército de Israel era praticamente medroso, podemos assim dizer, porque diante de Golias, diante da afronta, não se posicionava para aquela batalha. O rei Saul, com os seus capitães, com os seus generais, que também devia tomar a frente, ninguém se habilitava para enfrentar Golias. Mas de repente, um menino sai para ir ao encontro dos seus irmãos e levar mantimento
amando do seu pai, se posiciona para lutar com aquele gigante. Então, quando Davi escreve os seus salmos, que uma boa parte dos 150 salmos são dele, ele sabia muito bem quando ele dizia: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu não vou entrar na história que os irmãos conhecem, mas os irmãos sabem muito bem que Davi, com uma pedra e uma funda, joga aquele gigante por terra, derrota aquele gigante, corta a sua cabeça e dá vitória a Israel. Aleluia! Nesta noite, eu quero dizer que a sua vitória está em confiar no Senhor, em entregar a sua vida inteiramente ao Senhor, o nosso Deus, aquele Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que o salmista também diz no Salmo 46, que quebra o arco, corta a lança, faz os carros de guerra serem destruídos. Para quê? Para dar vitória ao seu povo. Quando falamos em vitória, lembramos daqueles 5 leprosos em Samaria. Os irmãos conhecem muito bem a história. Israel estava cercado, Israel estava sitiado por vários dias, não havia mais mantimento na cidade, não havia mais água, todos estavam contados a morrer de fome, porque o exército cercava toda a cidade de Samaria, e a fome era tão grande naquela cidade, que uma mãe estava combinando com a outra mãe, e o rei ouviu quando ela dizia: olha, hoje eu mato meu filho para saciar a minha fome e a sua, e amanhã você mata o seu filho para saciar a nossa fome. E uma delas diz-nos a história que fez isso, mas a outra não quis fazer. E o rei ouvia aquela queixa, ouvia aquela situação. Então imagina como que era o desespero daquele povo. Mas de repente, 5 leprosos que não tinham mais esperança, 5 leprosos que estavam condenados à morte, 5 leprosos que não poderiam fazer nada por Israel, e eles também sabendo que era o fim deles, eles resolvem ir ao acampamento daqueles homens que cercavam toda a Jerusalém, toda a cidade. E de repente, quando eles entram naquele local, como era costume pela lei de Israel, que os leprosos usassem os sinos para avisar da sua presença, e aquele sino começou a bater, e o acampamento, ouvindo aquele sino, disse: vamos fugir daqui, porque um grande exército vem contra nós com seus cavalos. O rei de Israel, o rei de Samaria, todos estão vindo para nos derrotar. Mas mal sabia eles que na verdade não era ninguém além de 5 leprosos. Mas quando Deus entra na batalha, quando Deus entra na guerra para dar vitória à sua igreja, para dar vitória ao seu povo, um exército, por maior que ele seja, ele foge da presença de 5 leprosos, deixa a todos os despojos, deixa todo o ouro, deixa toda a riqueza, e aqueles leprosos entram, comem, bebem, se fartam, porque estavam à beira da morte. E depois diz: vamos avisar o rei. 10.000 cairão e 1.000 cairão. Todos que se levantarem contra você será derrotado, mas pelo nome do Senhor, pelo nome de Deus. Não é na nossa força que lutamos, não é no nosso conhecimento teológico que lutamos, não é porque somos pastores ou pastoras ou missionários, não é porque cantamos bem ou porque pregamos que nós lutamos pelo nome do Senhor, e é no nome do Senhor
que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus. Aleluia. Que isto possa ficar gravado no seu coração. Eu acho que é a abertura hoje, né? Isso. Desta campanha. 1000 cairão, 10.000, e você não será atingido. Só que você não será atingido enquanto você estiver na posição de homem e de mulher de Deus. Porque Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz, se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Mas se vós me buscar, me encontrareis. A Bíblia nos narra mas algumas histórias que somente o poder de Deus, somente a ação de Deus podia dar vitória a Israel. Temos o caso de Josafá, que com certeza os irmãos conhecem. Josafá estava medroso. Josafá achava que seria derrotado, porque 5 reis, 5 nações estavam afrontando ele e estavam fazendo cerco a Jerusalém, e dizia que destruiria. E Josafá, ao templo, o profeta diz a ele, nesta peleja não tereis que pelejar, Glória a Deus. porque Deus irá lhe dar vitória. Mas o que eu vou fazer, profeta? Você vai cantar, você vai louvar. Eu não vou pegar armas, eu não vou pegar espada, eu não vou pegar os soldados para pôr à frente da batalha para vencer esses exércitos, não. Cate os músicos, cate os levitas, cate os adoradores, leve eles na frente e comece a louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isto nos dá uma lição maravilhosa, esse tema. Muitas das vezes, não precisamos lutar com as nossas armas carnais. Muitas das vezes não precisamos lutar com a nossa força. Muitas das vezes nós precisamos apenas abrir a nossa boca. Mas não é para murmurar, não é para criticar, não é para falar mal do irmão, do pastor ou da igreja, mas abrir a nossa boca para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, porque enquanto louvamos ao Senhor, o Senhor entra na batalha para nos dar a vitória, como fez com Josafá. Aleluia. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Enquanto Josafá, os cantores, levitas, sacerdotes adoravam e louvavam ao Senhor, a Bíblia diz que um espírito entrou no meio daqueles homens e eles começaram a gradear um ao outro, matar um ao outro, guerrear um ao outro. E sabe o que sobrou para Josafá e Israel? Apenas ouro e despojo para que eles carregassem durante 3 dias. Tal foi o tamanho da bênção que o Senhor deu a Josafá. Mas porque ele confiou no Senhor, porque ele acreditou no que o homem de Deus falou para ele. Muitas das vezes não recebemos a bênção, porque queremos fazer da nossa maneira, e não queremos ouvir o homem de Deus e a mulher de Deus. Muitas das vezes queremos lutar pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, e em vez de obedecermos o que o profeta nos diz, o que o homem e a mulher de Deus nos diz, nós saímos à guerra, nós saímos falando, nós saímos criticando, nós saímos murmurando, nós saímos duvidando, e aí depois a coisa fica muito mais difícil do que já era, e aí nós achamos que Deus nos abandonou. E Deus, na verdade, não nos abandonou. Ele apenas nos deixou a nossa própria sorte, porque resolvemos não confiar nele e agirmos pelo nosso próprio querer. E quando eu e você agimos pela nossa própria atitude, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria vontade, Deus não é obrigado a entrar. Deus não tem a necessidade de trabalhar. Mas quando confiamos inteiramente, mesmo que tudo pareça o contrário, mesmo que
o vento pareça que vai derrubar o barco, mesmo que pareça que vai perecer no mar da Galileia, mas Jesus estando ali naquele barco, ele faz o vento e a tempestade acalmar. Então não é o mar revolto, não é a situação, não é o problema, não é o câncer, não é a AIDS, não é o desemprego, não é a última palavra que disseram para nós que vai nos tirar da posição de confiarmos no Senhor. Porque assim é que nós vencemos e triunfamos sobre o problema, sobre a luta. Quando Josué estava para tomar posse de Jericó e que Moisés havia morrido e o próprio Josué achava que não era capaz de tomar uma cidade tão poderosa, uma cidade tão forte, o próprio Deus disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Vai e toma posse. E o engraçado e mais notório que os irmãos conhecem nesta situação é que Josué também não entra em uma batalha diretamente com Jericó, mas ele ouve a voz de Deus e faz exatamente como Deus lhe ordena. Olha, Josué, rodeia a cidade por 6 dias. E no 7º, mais 7. 13 voltas em frente o muro de Jericó. E o que vai acontecer, Senhor? Depois da 7ª volta, arrume os cantores, manda o sacerdote pegar as trombetas e toque. E vocês grite pelo Senhor. E sabe o que vai acontecer? O muro de Jericó, que era intransponível, que o rei dizia que ninguém entrava naquela cidade, que ninguém vencia, que ninguém passava os portais de Jericó. A Bíblia nos diz que ele racha e afunda, ele cai diante da presença do Senhor. É por isso que eu disse que Deus é Deus, o resto é resto. Essas nações que eu vos falei nesta hora eram pessoas que confiavam nos seus deuses, achava que os seus deuses podiam livrar, achava que Dagão podia livrar, Astarote, Azera, Baal. Mas esses deuses são de pau, de pedra, ouro, como é muitas das vezes os deuses das nações hoje. Hoje as pessoas estão confiando em um Deus de prata, de ouro, de pau, de ferro, de barro. Estão venerando, estão andando de joelho, estão fazendo procissão. Mas o profeta Isaías diz que esses deuses têm boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem olho, mas não vê. Mas o nosso Deus vê e luta pelo seu povo. Aleluia! Todos esses homens que eu vos falei, Davi, Josafá, Josué, venceu pelo nome do Senhor. Venceu pelo poder do Senhor. É diante desse Deus que eu estou pregando que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Não é o Deus deste mundo. Não é um Deus que não pode fazer nada. Não é um Deus que precisa ser carregado por outra pessoa, porque ele não pode andar sozinho. O nosso Deus é Espírito, e a Bíblia diz que importa que os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos fala de várias guerras, todas vencidas no nome do Senhor. Temos o rei que estava com medo das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria, a qual mandou o seu homem de confiança, Rabezaque, dizer: olha, eu destruí os deuses de Samaria, olha, eu espedacei os deuses das outras nações, e se vocês não se renderem a mim, Ezequias, eu também entrarei em Jerusalém e vou despedaçar os seus deuses. Essa era a ameaça de Rabezaque, a mando de Senaqueribe. Mas de repente, o profeta Isaías levanta
e diz a Ezequias: não será assim. Esta luta, Ezequias, não é mais sua. Esta luta, Ezequias, agora é minha. Sabe por quê? Ele não está afrontando você não, Ezequias. Ele está afrontando a mim. Porque ele disse que destruiu os deuses das nações e faria o mesmo aqui. Mas eu vou mostrar para ele que aqui não. Do mesmo modo que ele veio, ele vai voltar com um anzol no seu queixo. Glória a Deus, aleluia. E quando o exército de Senaqueribe cercou toda Jerusalém e estava a pronto de derrotá-los, a Bíblia nos diz que o acampamento dos sírios tomavam todo aquele local e foram dormir, para que no outro dia cedo destruísse o rei Ezequias com todo o povo de Deus. Sabe o que Deus fez? Para mostrar que Ele é Deus, como eu disse e dei o tema desta noite, chamou um anjo. Um anjo. Deus não quis nem entrar nessa batalha. Imagina se Deus entra nessa batalha, falou: vem aqui, tem uma missão para você. O que eu vou fazer lá, Senhor? Desce lá e mata todo mundo enquanto estão dormindo. A Bíblia diz que o anjo passou e todos morreram, a não ser o rei que ficou para voltar para sua terra e ver que com Deus é diferente. O Deus deste mundo, de pau, pedra, ouro, de Samaria, que ele havia destruído, ele pode destruir. Mas o Deus de Israel, o nosso Deus, não. Glória a Deus. Não tem nada que derrota o nosso Deus. Não tem nada que vence o nosso Deus. Quando ele chegou diante dos seus deuses para adorar, lá no seu país, na Síria, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os seus 2 filhos o matou. Porque ninguém desafia o nosso Deus para permanecer de pé. Ninguém desafia o nome do Senhor. É este Deus que eu e você servimos. É este Deus que eu e você adoramos. Por que você continua com medo? Por que você continua achando que você não pode, que você não vai conseguir? Por que você acha que esta enfermidade, o câncer ou qualquer outra coisa é impossível? Eu não estou falando de um Deus de pau, de pedra, de ouro. Eu não estou falando de um Deus que alguém vá num bosque, como diz o profeta Isaías, corta uma árvore, racha ele com um machado, cozinha, queima, e uma outra parte cria um Deus e diz que esse é o Deus. Não, não é desse Deus que eu estou falando. O Deus que eu estou falando é o Deus que trabalha para dar vitória ao seu povo. O Deus que eu estou falando é este que está aqui nesta noite e Ele está contemplando a cada um. Esse é o Deus que eu estou falando. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que vence guerras e batalhas. Esse é o Deus que faz a sua igreja triunfar pelo seu nome. Este é o Deus a qual eu vim pregar nesta noite, nesta campanha, nesta abertura. Talvez você queria uma outra palavra. Talvez você queria ser revelado. Talvez você queria que Deus falasse diretamente com você especificamente. Mas Deus está falando. Talvez pode não ser da maneira que queríamos. Porque o grande problema meu e seu é que quando saímos de casa nós já arquitetamos o que queremos. Mas Deus, Ele não fala conforme eu quero e nem conforme você quer. Ele fala do modo que Ele quer. E Ele está dizendo que Ele é aquele que te dá vitória na batalha. Ele é aquele que faz você triunfar. Ele é aquele que faz os mares se abrir. Porque nós conhecemos a história de Moisés. Ele é aquele que apaga a chama do fogo. Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é aquele que fecha a boca do leão.
Ele é aquele que tem a última palavra. Ele é aquele que disse a Moisés, quando Moisés disse: quem és tu? Como que é teu nome para que eu diga? Ele disse: eu sou. Enviou a voz. Eu sou. Ele é o único que pode dizer: eu sou. Glória a Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Os outros deuses não é nada. Os outros deuses fogem diante da presença dele. Em 2 Crônicas 7,14 diz que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Glória a Deus. Mas a quem que você precisa clamar? O que você precisa fazer? Orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Não é com as minhas atitudes e ações que eu acho que Deus vai me ouvir. Tem pessoas que acham que Deus vai ouvir ele estando com a sua vida toda arrebentada, com a sua vida toda destruída. Deus não vai te ouvir. Deus ouve quando você é sincero, quando o seu coração volta para Ele. Amém? Amém. Vamos colocar-nos em pé? Eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E lembrando a você do tema: Deus é Deus, o resto é o resto. 1000 cairão, 10.000 cairão, para que eu e você sejamos vitoriosos, para que eu e você vençamos nesta guerra. Pai amado Deus, querido Senhor, te louvo e exalto e bendigo o teu santo e maravilhoso nome. Agradecemos a Ti por esta oportunidade. A oportunidade esta de falarmos da grandeza do Senhor, da Tua soberania. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que entra na guerra, o Deus que faz 1000 e 10.000 cair diante do seu povo para lhe dar a vitória, como o Senhor fez com Gideão, como o Senhor fez com Sansão, como o Senhor fez com Jefeté, como o Senhor fez com vários homens e várias mulheres de Deus que venceram pelo teu nome. Nós aqui nesta noite, a tua igreja, a tua noiva comprada e remida no teu precioso sangue, também declaramos a vitória no nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus.